a sua pergunta foi isso, né? O que é a morte para o cristão, né? Então, o que eu gosto de falar em relação à morte, parece até uma coisa absurda, mas a morte é nossa amiga. A morte é o caminho mais curto para a gente ir à presença de Jesus Cristo. Existem duas formas, somente duas, através das quais a gente vai ter um encontro com o Senhor. Ou a gente vai ter um encontro com o Senhor quando Ele voltar para buscar a sua igreja, ou a gente vai encontrar o Senhor quando a gente passar pela experiência da morte. E quando a gente passa por essa experiência da morte, a gente viu o depoimento do apóstolo Paulo. Ele sabia que o viver dele era Cristo e o morrer dele era lucro. Por que o morrer dele era lucro? Porque ele sabia que era incomparavelmente melhor partir desta vida e se encontrar com Jesus Cristo. Então, quando a gente morre, quando o crente morre, ele vai para a presença de Jesus Cristo. É a consumação da salvação? Ainda não. Vai acontecer alguma coisa com ele, a gente vai estudar já. Um pouco mais adiante a gente vai ver isso. Mas já é uma preparação mais próxima do céu, mais próxima da salvação. Hoje, a gente já goza, a gente já se beneficia da salvação pela mudança de vida que a gente tem. Quando a gente parte para a eternidade através da morte, a gente vai ter um outro avanço nesse processo. E quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, essa salvação vai ser consumada. Corpos glorificados, comunhão com os demais santos, entronização na presença de Jesus Cristo, entendeu? Então aí vai ser a salvação no seu sentido absoluto e pleno. Então, para nós a morte é isso. É o caminho mais rápido para nós encontrarmos com Jesus Cristo. Não existe julgamento mais para nós que somos salvos. O que a gente vai passar? A gente vai passar por aquele crivo onde a gente vai ser avaliado por Deus e a gente vai receber ou não galardão. A salvação já está garantida. É o que Paulo fala sobre o tribunal de Cristo. Entendeu? Então, o que a gente vai ter no futuro é essa questão da avaliação do que a gente fez ou deixou de fazer aqui nesta terra, para saber se a gente vai ganhar galardão ou não. Se a gente não ganhar, a salvação está garantida. Se a gente ganhar galardão, vai ser salvação mais galardão. Então vai ser um combo, né? Vai ser um acréscimo, mas é só isso. Julgamento não tem mais. Por quê? A gente vai ver agora, no segundo ponto. Em segundo lugar, as bases da ressurreição. As bases, o alicerce ou os alicerces da ressurreição. Vejam aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Por que a gente vai passar por esse processo da ressurreição física? Olha só, versículo 14 aqui ele explica. Todos abriram? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Então vamos lá. Pois, veja, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então aqui, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo ele ensina duas bases sobre as quais repousam a nossa certeza de ressurreição. E quais são essas bases? A morte e a ressurreição de quem? Isso, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são as duas bases sobre as quais repousam a certeza que nós iremos passar também por essa mesma experiência. Que experiência? A experiência da ressurreição. São alicerces que garantem a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. A partir do instante em que nós cremos nessas duas realidades, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, não existe mais razão, motivo de nós duvidarmos que nós iremos ressuscitar assim também como Cristo ressuscitou. Mas aí fica a pergunta, aí fica a indagação: por que será então que a morte, a ressurreição de Jesus Cristo são as bases sobre as quais repousam a certeza que eu vou
ressuscitar dentre os mortos, caso eu morra antes de Cristo voltar para buscar a sua igreja. Através da morte de Jesus Cristo, meus irmãos, Cristo ele cumpriu todas as exigências que eram necessárias para fazer o pagamento, para fazer a expiação, para proporcionar o perdão e perdão dos nossos pecados. O que é que impede um ser humano de estar na presença de Deus? Qual é a única coisa que impede a nossa comunhão com o Senhor? A Bíblia diz que são os nossos pecados, que eles fazem separação entre nós e Deus, entre nós e o Senhor. Então, os nossos pecados são como barreiras, como muros intransponíveis, que nos impedem de acessar a presença de Deus. Então, quando Cristo ele morre pelos nossos pecados e ele paga o preço para que esse muro que nos impedia de ir à presença de Deus, esse muro ele fosse completamente derrubado ou derribado. Eu acho interessante, quando a gente vê, salvo engano é lá pelo relato de Mateus, quando Cristo ele morre lá no Calvário, o véu do santuário se rasga de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Por que foi de cima para baixo? Porque foi o próprio Deus que rasgou. E era o véu que impedia as pessoas estarem no Santo dos Santos. Então, quando Cristo morre, o véu ele é rasgado. E agora a gente entra para adorar a Deus. Agora a gente entra na presença de Deus. E é justamente por causa disso que a gente tem a certeza da nossa ressurreição e do nosso encontro com o Senhor. Porque a morte de Cristo propiciou isso para todos nós que somos crentes em Cristo Jesus. A sua morte. Em segundo lugar, a sua ressurreição. Por que a ressurreição de Jesus Cristo ela foi tão importante? Por pelo menos duas razões, por pelo menos dois motivos. O primeiro deles, porque na sua ressurreição, Deus declarou que havia aceito o sacrifício que Cristo fez pelos nossos pecados. Porque às vezes a gente pensa que somente a morte era suficiente. Não. Cristo ele teria que morrer, Cristo ele teria que ser ressuscitado, porque quando ele ressurge dos mortos, Deus ele dá a declaração que o sacrifício que ele fez com sua morte foi aceito por Deus. Foi aceito por Deus. E na medida em que Cristo ele ressuscita, ele abre o caminho para nós que estamos em Cristo também sejamos o quê? Ressuscitados. Então, a base da nossa ressurreição é a própria pessoa do nosso Salvador. Sobretudo, essas duas obras principais que ele realizou: a morte, pagando o preço pelos nossos pecados, a ressurreição, comprovando a aceitação de Deus pelo sacrifício que ele fez de si mesmo. Olhem só, meus irmãos, sem desmarcar Tessalonicenses, abram aí, por favor, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Olha como Paulo vai sintetizar, resumir isso que eu falei para vocês até agora. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Ele vai combinar essas duas coisas. A morte de Cristo, a sua ressurreição. Paulo está falando de Jesus Cristo aqui, no versículo 25. Olha só o que ele vai dizer acerca de Jesus Cristo. Olhem só. Ele diz: o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas... Cristo foi entregue por causa de quê? Dos nossos pecados. Mas só isso? Não. E ressuscitou para quê? Por causa da nossa justificação, perdão, cancelamento de todos os nossos pecados. Está vendo isso aí, Inácio?